Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. O meu nome é José Paulino. Hoje vou falar com a professora Ana Roque, docente na licenciatura de Ótica e Optometria. Bem-vinda, professora. Obrigado por aceitar este nosso convite. Professora, havia aqui números recentes que dizem que cerca de 4 milhões de pessoas em Portugal sofrem de problemas de visão, sendo que a maioria são erros refrativos. Estes números são preocupantes? Sim, considero que sim, são preocupantes, ainda mais se tivermos em conta que a miopia é um problema de saúde pública e com tendência a aumentar e, portanto, esses números têm tendência a vir a aumentar. Já existem projeções que dizem que vamos ter aumentos a esses valores. Que disseste um outro dado que eu vi que em 2018 eram cerca de 2 milhões, portanto a tendência é para piorar. Sim. E o que é que pode fazer em relação a isso, para evitar essa situação de piorar? Aqui, e principalmente no que diz respeito à miopia, não é? Que é o erro refrativo que tem maior tendência de aumento, tem a ver de facto com, por exemplo, os estilos de vida e hábitos, não é? Das pessoas que cada vez mais estão centrados na visão de perto, não é? Portanto, cada vez mais utilizamos a visão de perto. As crianças, principalmente, e os jovens utilizam cada vez mais as tecnologias, não é? Os dispositivos digitais e, portanto, sabe-se neste momento já que existe uma relação entre os hábitos, os estilos de vida e, portanto, e o aumento da progressão da miopia. E, portanto... Que é difícil de contrariar, porque a tendência de facto é que cada vez mais tecnologias, mais seculares desse tipo, né? Daí a tendência ser para piorar. Sim, embora o que se tenta é contornar, não é? Tentando, de facto, contribuirmos para o incentivo, não é? De hábitos de vida mais saudáveis, não é? Por parte dos jovens, e também hoje em dia já existem dispositivos, não é, ópticos, nomeadamente a nível de lentes de contacto e de lentes oftalmicas, que já têm também o objetivo de impedir também que essa progressão seja tão elevada. Aí já estamos a falar no capítulo da parte reativa, digamos assim. Não seria preferível, pergunto eu, antecipar o problema, se tentar ser... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E como é que isso se consegue? Incentivando as pessoas para esse tipo de... ou alertando as pessoas para esse tipo de problemas? Qual é que é o melhor caminho? Sim, eu diria que sim, que a melhor hipótese, não é, que poderíamos ter era, sem dúvida, a prevenção, não é? Portanto, e a prevenção passa por comunicar, não é, hábitos e estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente em relação à visão, não é? Portanto, que as pessoas tenham conhecimento que, de facto, esses comportamentos são de risco e prejudicam, no fundo, a visão, e que existem também outros comportamentos que são favoráveis, não é? Como lá está, atividades ao ar livre, não estar sempre fechado no mesmo ambiente, não estar sempre em frente aos dispositivos digitais, e pronto, é um bocadinho por aí, mas é sempre complicado, como estava a dizer, e a tendência é os jovens cada vez mais, e não só os jovens, nós falamos muito dos jovens, mas a verdade é que os adultos também estão a ir pelo mesmo caminho. Exato. Quer dizer, estamos todos um bocadinho agarrados demais, se calhar, à tecnologia, e isso obviamente tem consequências, não é? Nomeadamente a nível da miopia. Não é? E nota que as pessoas têm denotado maior preocupação em termos de prevenção, ou não? Ou por outro lado, quando estou com um problema, então vamos lá ver o que é que se passa. Sim, há muito essa vertente. Geralmente as pessoas procuram-nos quando já estão a ver muito mal, quando já estão, pronto, depois há também aquelas que têm mais cuidado, mas eu diria que sim, os tempos geralmente são sempre estendidos e esticados, não é? Portanto, se nós dizemos, olha, volto daqui a um ano, vêm daqui a 2 ou 3 ou 4, não é? Portanto, e vão sempre deixando de aguentar o máximo possível, não é? Muitas vezes também por questões económicas, não é? Porque não querem gastar dinheiro nos óculos, e isso sim também pode ser um fator que complica um bocadinho depois também o processo. Acha que falta também, não sei, campanhas de sensibilização, por exemplo, estou a pensar naquelas zonas mais rurais, mais isoladas, onde tem essas pessoas, acha que podia ser feito mais alguma coisa, principalmente dessas pessoas, alertar? Sim, curiosamente, nesses meios, não é, mais rurais, o que os estudos vêm indicar de facto é que não existe tanto este problema, não é? Portanto, ou seja, e cada vez mais estamos a tentar, nós enquanto docentes, e trabalharmos também muito nessa vertente de tentarmos perceber até que ponto é que existem essas diferenças, não é? Entre o meio rural e o meio mais citadino, não é? Portanto, à partida, diria que no meio mais rural não iríamos ter tanto esse problema, porque as pessoas que ainda têm um estilo de vida diferente do que nós temos aqui, nestes meios. Quando é que nos devemos começar a preocupar com a nossa saúde ocular?
Existe alguma idade que seja mais adequada? Eu diria desde que nascemos. E sim, essa intervenção deve ser feita logo no recém-nascido, não é? Portanto, os olhos têm que ser logo observados, não é? por um pediatra, por um médico, não é? Que faça logo ali uma visualização das estruturas oculares, não é? Para detectar possíveis patologias, neste caso, não tanto os erros refrativos, não é? Que ali não se faz logo essa avaliação, não é? Mas depois deve sim ser feita uma avaliação aos 2 anos, depois aos 4, não é? Mais ou menos 2 em 2 anos a partir daí, e vai depender muito também, não é? Depois se houver ou não alguma alteração, portanto estes prazos têm que ser mais reduzidos, não é? Ou mais afastados, não haver nada, estando tudo normal, mas diria que sim, que ali a partir dos 4 anos o aconselhável seria fazer anualmente, não é? Porque pode surgir alguma situação e durante o desenvolvimento, não é? Portanto os nossos olhos tem um período, chamamos nós o período crítico de desenvolvimento ou de plasticidade neuronal, que dura até mais ou menos aos 12 anos e, portanto, todo o tipo de alterações que são detectadas nesse período nós conseguimos resolver de uma forma diferente, não é? E às vezes, passando esse período, há situações que já não conseguimos, não é? Resolver. E pronto, e depois, na fase adulta, há quem diga 2 em 2 anos, há quem diga anualmente, depois aqui também vai diferir muito, não é? Se é uma pessoa que tem outros problemas de saúde associados, não é? Como diabetes, colesterol, portanto, outro tipo de complicações mais a nível sistémico que possam afetar a visão e que tenham que ter um controle mais apertado, ou se são pessoas que, pronto, apesar de usarem óculos, não têm mais complicações e podem ter uma revisão mais afastada. Há pouco estava a falar dos custos inerentes, nota que isso é também um fator que condiciona as pessoas a procurarem mais ajuda, mais apoio deste tipo de situações. Sim, eu noto que sim, aí sim é um fator e é realmente interessante porque lá está, às vezes não tem tanto a ver com a questão dos óculos, não é? Como eu estou a dizer, não é? No fundo é irmos à consulta para sabermos como é que está a nossa saúde, não é? Visual, ao fim e ao cabo, não é? Se temos a pressão ocular elevada, se temos algum sinal de alerta patológico, tenha que se encaminhar a pessoa para uma consulta de especialidade, não é? No caso para um oftalmologista, por exemplo. Ou seja, nem sempre, ou seja, o facto da pessoa ter que ir anualmente não significa necessariamente que a graduação vai alterar e que vai ter que mudar de óculos, não é? É no fundo, digamos que é um check-up, não é? Da saúde visual, não é? Que nós fazemos e que pode eventualmente estar associado depois a uma necessidade de mudança a nível de graduação, não é? Mas não necessariamente, não é? Portanto, mas as pessoas associam, não é? Ao fim e ao cabo logo, não vou porque depois tenho que atualizar os óculos e agora não me dava muito jeito e pronto, às vezes isso pode ser uma limitação. Em certas situações, se detectadas atempadamente, é uma coisa e depois se deixar agravar-se, o custo até, o custo entra nos sentidos, não é? Tanto em termos de visão como custo financeiro, não é? Será pior, não é? Sim, é pior e depois, lá está, depois tem as outras complicações, não é? Que podem também ocorrer e que às vezes não existe, já não dá para voltarmos atrás, não é? Como é que uma licenciatura como ótica e optometria que existe aqui no José Cascudo pode contribuir para melhorar a situação em geral para Portugal? Assim, o optometrista, geralmente, digamos, nós costumamos dizer estar na linha da frente a nível dos cuidados visuais primários, não é? De saúde, uma vez que a maior área de atuação, ou o sítio onde normalmente atua, é nas óticas, não é? Que é um sítio de proximidade que existe com a comunidade, não é? Com as pessoas, não é? Portanto, é fácil, e isso acontece muito, não é? A pessoa tem qualquer coisa nos olhos e, olha, vou ali à ótica ver, não é? Pronto, e muitas vezes lá está. Pode ser um problema refrativo, não é? De erros refrativos, pode ser um problema patológico, mas no fundo há logo ali uma primeira intervenção e um encaminhamento, não é? Ou uma resolução do problema, consoante depois as situações. E, para o bem ou para o mal, cada vez existem mais óticas, não é? Em Portugal, e portanto também há maior necessidade, não é? De termos mais optometristas. O que notamos neste momento é que há muita procura de optometristas, portanto há muitas óticas a precisar de optometristas e com falta. Nós aqui notamos muito isso, não é? Porque muitas vezes contactam-nos e a verdade é que muitas vezes os nossos alunos já saem daqui e já estão com o emprego garantido, não é? Quer dizer, acabamos por não conseguir dar conta destas necessidades todas que existem, porque ainda há muita falta de profissionais nesta área. Então, nota-se que boa parte dos alunos que frequentam esta licenciatura
são pessoas que já trabalham na área. Nota que ou acha que eles sentem tipo, falta de uma base académica, desta parte académica? Porque é que eles, na sua opinião, porque é que procuram esta parte académica? Sim, é verdade, ainda continuamos a ter muitos alunos que estão nessa situação, portanto já trabalham em ótica, não é? Embora já começamos a ter aqui alguma tendência a ter pessoas também que não vêm por essa vertente, mas a verdade é que o que acontece é que eles estão na ótica, mas estão com outras funções, não é? Portanto, não estão como optometristas, não é? Então vêm, no fundo, digamos, podemos dizer, vêm fazer um upgrade profissional, se assim pudermos dizer, muitas vezes são técnicos de ótica ocular, alguns, outros não é? Outros são vendedores, ou seja, no fundo vêm à procura de melhorar, não é? A nível profissional. E uma progressão da carreira. Sim, progressão. E é importante essa base académica. Eu acho que sim, que é muito importante e depois tem a ver também com aquilo que eu estava a dizer. Muitas vezes também vem por uma necessidade da própria ótica, não é? Alguns até às vezes já lhes aconteceu muito, imagina, é dono da ótica, queixam-se muito, não conseguimos arranjar optometristas, olha, a solução é vou tirar o curso e resolve, entre aspas, o problema. Exato. Isso acontece bastante. Exato. Há bocado estávamos a falar das tecnologias, novas tecnologias, e que estão presentes em todo o lado, e no mundo da ótica, naturalmente, também. Como é que a pessoa olha para a inteligência artificial, para a importância da inteligência artificial relativamente à ótica? Eu sou o tipo de pessoa que gosto da inteligência artificial, não é? Ao contrário de muitos professores que veem como uma ameaça, eu acho que é um forte aliado e pode ser muito importante, principalmente nas áreas de diagnóstico, não é? Terapêutica, porque é uma grande ajuda, não é? Nós, por exemplo, já temos muitas áreas, não é? Na área da optometria, onde ela é usada, não é? Para comparação de exames, mesmo para determinação e detecção de algumas alterações dentro do próprio exame. Quer dizer, isso é feito de uma forma, não é? Eu acho que é muito benéfico, não é? Ao fim e ao cabo, é uma grande ajuda, não é? Que implica também uma constante formação da vossa parte, não é? Tem constante evolução. Sim. Às vezes é uma ajuda, não é? No próprio diagnóstico, não? Exato. Acaba por ser um aliado, lá está. Neste momento não vejo como que vá substituir o profissional, não é? Acho que não. Pelo menos por agora, não é? A curto médio prazo. Sim, a nossa área ainda não vejo dessa forma, porque acho que ainda não é possível, digamos assim, é uma área complexa. Acha que há quem veja dessa forma? Sim, há quem veja e quem acredite realmente que qualquer dia, lá está, a máquina faz tudo, não é? Não é preciso o profissional. Sim. Aliás, já há algumas máquinas bastante completas que fazem quase parte refrativa, digamos assim, toda, não é? E que já se pode estar remotamente. Por exemplo, uma das questões é, como estava a falar, a falta de profissionais e já existem equipamentos onde de facto o profissional não tem que estar naquele local, não é? Portanto, pode fazer à distância o exame. E podemos ver isto como uma coisa má ou como uma coisa boa, não é? Porque de facto sabemos que há áreas, há zonas, não é? Até mesmo do próprio país, onde aqui nós estamos numa área central, não é? Portanto, estamos em Lisboa, mas há zonas do país, de facto, onde não há profissionais, onde temos situações, não é? Mais complicadas do que aqui e esses utensílios, digamos assim, esses recursos podem de facto ser importantes, não é? Sim, é como tudo é. Sendo bem utilizada, é ótimo, não é? Sim. O problema é quando é mal utilizada, não é? Exatamente. Professora, pode-nos falar assim muito por alto do seu percurso académico? Muito por alto. Muito por alto, não é preciso começar na escola primária. Então, vamos lá. Assim, tendo aqui a ver com a área, não é? Portanto, eu comecei o meu percurso tirando a licenciatura em ortótica e depois tirei logo uma pós-graduação em optometria. Logo a seguir fui tirar o curso de EPO de optometria. Mais tarde fiz o mestrado em Saúde Pública e neste momento estou a fazer o doutoramento na Universidade da Beira Interior em Biomedicina. E pronto, isto a nível académico, sim, não é? Sim, era o que eu estava a fazer. Uma das orientadoras, penso não estar aqui a dizer nada errado, uma das orientadoras da sua tese de mestrado foi a professora Clara Pérez, com quem trabalhou aqui. Sim. E também agora no doutoramento continua a ser ela. É a minha orientadora, sim. Funcionou muito bem. Muito bem. Mas já a conheci antes? Antes do mestrado? Antes do mestrado, sim. Conhecia, éramos colegas aqui.
E depois surgiu essa oportunidade dela me acompanhar no mestrado e pronto, e correu muito bem. Como é que surgiu este interesse da sua parte pela parte de passar de mudança e desportiva? É assim, a parte desportiva é uma parte que eu gosto bastante porque eu gosto muito de terapia visual, não é? Portanto, e a terapia visual liga-se um bocadinho depois à parte do treino visual desportivo também, porque no fundo é trabalharmos a visão. Portanto, numa área, ou seja, no treino visual, nós o que estamos a fazer é potenciar as funcionalidades visuais, enquanto na terapia estamos a tratar, não é? Um possível problema que a pessoa possa ter a nível da visão binocular. Na parte desportiva, o que nós fazemos é tentar, não é? No fundo, potencializar a visão dos atletas para aquele desporto em específico. Daí ser interessante, lá está como no artigo, nós depois compararmos as várias atividades, porque às vezes numa atividade ou noutra, não é? As funcionalidades visuais que nós precisamos não são também exatamente as mesmas, não é? Portanto, para uma determinada atividade, não é? Desportiva, eu posso precisar mais da visão periférica, não é? E para outra atividade posso precisar mais ter outro tipo de atividade, não é? Mais ativa, não é? Outro tipo de funcionalidade, digamos assim. Como é que isto funciona na prática em relação aos clubes? Ou seja, é o clube que pede para ver essa situação, está protocolo, como é que funciona? Essa parte também é bastante interessante, isto começou tudo, lá está, com a pós-graduação, não é? Quando abrimos a pós-graduação e achámos que, em vez de estarmos aqui só a ter aulas práticas e coisas simuladas, que era mais interessante, não é? E que era muito melhor, não é? Irmos mesmo aos clubes, mesmo às equipas, acompanhar os treinos, fazer uma avaliação das funções visuais, não é? Aos atletas. E depois também mostrarmos o que é o treino visual desportivo, não é? Portanto, fazermos uma simulação do que é um treino visual desportivo. E os contactos são muito diversa a forma como nós estabelecemos contactos. Portanto, muitas vezes somos nós, não é? Que enviamos e-mails para as equipas, às vezes equipas até que já conhecemos ou temos algum contacto, outras mais aleatoriamente, não é? Portanto, enviamos e-mails. E às vezes até os próprios alunos, não é? Que conhecem uma ou outra equipa e que nos dizem, olhem, falei com eles gostavam que nós fôssemos lá fazer a avaliação desportiva e nós vamos. E esta atividade da parte deles, clube, jogadores, etc., qual é? É 100%? Em relação à vossa presença lá, a esse trabalho que vocês fazem? Sim, tem sido incrível mesmo, portanto eles gostam bastante, recebem-nos muito bem e tem sido muito, muito interessante mesmo. Sim, realmente gostam. A nível profissional, professor, como é que surgiu este caminho? Quando é que decidiu que é isto que eu quero fazer? A nível de entrar para a área da optometria e da óptica, sim. Quando é que eu decidi? Olha, eu queria ser veterinária. Até era o meu sonho, era ser veterinária, sempre gostei muito de animais. Mas depois, a dada altura, não me lembro de facto o que é que me fez mudar. Lembro-me de estar numa viagem, portanto, perguntei à família. A minha família sempre foi da óptica, não é? Portanto, tive pessoas dessa área. E ter ido a uma viagem com pessoas da óptica e de alguém me ter falado no curso de ortótica e de eu ter ficado encantada, não é, com a possibilidade de tratar crianças com estrabismos e com alterações visuais, e acho que foi isso que me moveu, não é? Um bocadinho porque, de facto, já tinham tentado, não é, incentivar-me para a optometria e eu parece que não estava muito convencida, porque na altura também não havia um curso aqui em Lisboa, não é? Portanto, teria que ir deslocar-me, sair fora da minha área de residência, e depois surgiu esta oportunidade de ir para a ortótica e foi aí que se abriu, no fundo, o caminho, não é? Porque depois gostei bastante, adorei o curso, correu tudo muito bem, não tive que sair daqui da área de Lisboa, não é? Exato, que é uma vantagem. E depois, pronto, foi sempre investido nessa área. Está inserida, como disse, numa família de pessoas ligadas a esta área. Coloca mais pressão sobre si ou não? Depende, às vezes, não da família, mas do meio externo, sim. Dos colegas da área, sim. Muitas vezes isso acontece. Sim. Okay. E em relação à docência, e em concreto aqui no ISEC Lisboa, como é que aconteceu? A docência, em concreto aqui, como é que surgiu? Sim. Como é que surgiu? Eu comecei por dar formação na área da óptica mesmo, dos cursos técnicos de óptica. Na altura estava a dar formação na Associação Nacional dos Ópticos, no curso técnico de óptica ocular, e depois fui convidada para vir para a Gustavo Eiffel também dar aulas.
Ao final de estar a dar aulas há mais ou menos uma semana, o coordenador teve que se ausentar por motivos de doença e fui convidada a ficar no lugar dele. Pronto. Depois ele não voltou, acabei por ficar coordenadora do curso. Passado uns meses de estar lá também a dar aulas e a coordenar o curso, tive um convite na altura de um professor aqui do ISEC, que era um professor de optometria, era um professor espanhol, que na altura estavam à procura de um assistente para as aulas dele, para dar as aulas práticas, e pronto, e pediram currículos. Nessa altura eu entreguei o meu currículo e depois ele contactou-me e disse que gostava, que tinha dado a ver o meu currículo e gostava que eu dessas aulas práticas dele, porque era na área do estrabismo e das alterações da visão binocular, pronto, que era muito a minha área. E sentes confortável? Se me senti confortável na altura. Não, agora, quer dizer, na altura e agora, ou seja, se confortável a ser docente. Sim, muito, sempre. Gostei muito de ensinar e de explicar como é que as coisas são, como é que funcionam, assim, isso é uma área que eu gosto bastante. Na altura, senti-me confortável, mas foi engraçado, porque foi muito fora da área de conforto. Digamos que a primeira turma de ótica, não é, que veio aqui para o ISEC, eram pessoas que já tinham o curso da EPO, portanto aquele que eu também depois acabei por tirar, eram pessoas que já exerciam há muitos anos, portanto, e algumas delas eu conhecia-as muito bem e sabia que elas tinham um conhecimento gigante, não é? Pessoas que tinham algumas 20 e tal anos de profissão ou mais, não é? E portanto foi assim um bocadinho, eu que era mais novinha, não é? Muito mais novinha, muito menos anos de profissão, mas foi giro porque foi muito bem acolhida por essa mesma turma. Portanto, digamos que os alunos foram espetaculares e que vinham mesmo com o intuito de aprender e não vinham com postura nenhuma de eu já ando aqui há muitos anos, sei muito e pronto, não, foram impecáveis e correu muito bem. E senti logo na primeira aula que lhes tinha ensinado muitas coisas, o que me deixou muito contente, porque no fundo, como eu também tinha esta raiz, não é, da ortótica, consegui no fundo transmitir conhecimentos, não é, de outra perspectiva, diferente da Era o medo de errar nesse início de percurso, ou não? Isso é maior. Sim, isso foi a maior prova de todas, não é? Cheguei aqui, considero que sim, que hoje em dia é diferente, não é? Porque a maior parte das pessoas que vêm tirar o curso não têm conhecimento nenhum, não é? Estamos, no fundo, a transmitir os conhecimentos pela primeira vez, isso é muito mais fácil, não é? Digamos assim. Sim, a sua experiência também é diferente, não é? Sim, a experiência agora também é outra, sim. Relativamente a esta área, professora, qual é o mito comum que precisa ser desmistificado? Se é que existe algum, se é que acha que há algum mito nesta área de ótica que precisa em relação à optometria. Há um mito, não sei se podemos dizer que é um mito, mas ainda há muitas vezes aquelas pessoas que têm aquela desconfiança para graduar, não é? Para ir comprar uns óculos, será que eu posso fazer mesmo uma consulta de optometria? Será que aquelas pessoas têm a mesma capacidade, não é, para avaliar os meus olhos? Não era melhor ir a um oftalmologista? Eu noto que ainda há um bocadinho esta questão, embora se calhar numa escala muito mais pequena, não é? Mas ainda existem muitas pessoas, não é, com este pensamento e muitas vezes é aquela questão de é um técnico, não é? Não é se calhar a pessoa mais indicada. Com desconfiança, é isso? Algumas pessoas ainda olham com desconfiança, sim. Uhum. E qual foi o maior desafio que enfrentou na sua carreira? E como superou? O maior desafio é difícil. Teve muitos, não não teve nenhum assim muito relevante? Sim, o maior desafio se calhar foi mesmo esse que comentei consigo, não é? De no fundo ir dar uma aula, não é, de optometria clínica pela primeira vez e ter uma turma, se calhar a metade eram especialistas, não é? por anos de profissão que tinham, não é? E isso acho que foi se calhar a grande prova, principalmente aqui na área da docência. A nível profissional, nós temos, eu diria que não diariamente, mas temos muitas provas, não é? Muitas coisas que nos põem à prova diariamente, muitas situações às vezes não são resolvidas, não é? Por outros profissionais e que nos chegam às mãos, que são casos complicados, que nós temos que solucioná-los, não é? E são coisas que depois nos dão uma enorme satisfação, não é? Conseguir ajudar as pessoas, não é? E sobre factos de saúde, sim, mais sim. complicado, mais delicado. Para quem está a começar nesta área, que conselho é que daria? O seu percurso? O conselho que eu daria era virem fazer licenciatura em optometria, obviamente. Acho que isso é a melhor iniciativa, não é? Tenho pena na minha altura de não ver aqui o curso. Pronto, provavelmente teria sido esse o caminho, sim.
e não pararem nunca de estudar, não é? Porque ao fim e ao cabo isto é uma área que é uma área da saúde, onde temos as coisas sempre a evoluir, não é? Portanto, e tem que haver sempre o interesse, não é? Em saber mais, em pesquisar, em procurar, e depois é isso, portanto, porque todos os dias podemos ter um desafio, não é? De nos aparecer um caso diferente que nós temos no fundo que solucionar e resolver, não é? Portanto, isso é o principal, acho eu. E qual foi o melhor conselho que recebeu? Eu tive vários conselhos, não é? Porque as pessoas da minha família, como são desta área, era o que eu estava a dizer. Nunca recebeu nenhum conselho assim, não vais por esse caminho. Tive um conselho, mas estava a perguntar um bom, não é? Porque eu tive alguns conselhos que considerei menos bons, que foi um bocadinho isso, não vais por este caminho. Pronto, um deles foi não tirar o curso técnico de óptica ocular, não é? E eu acho que teria sido bom, não teria sido mau. Agora, bons conselhos, quer dizer, eu acho que um bom conselho é sempre nós termos a noção da profissão que temos e não irmos para além daquilo que são as nossas competências, não é? Porque nesta área às vezes pode-se correr, não é, este risco, e algumas pessoas têm um bocadinho esta tentação, não é? De se calhar irem um bocadinho para a parte patológica e gostam muito. É muito bom nós sabermos, detectarmos, mas nós temos que encaminhar, não é? Portanto, e esse encaminhamento deve ser feito o mais rápido possível e não devemos, no fundo, estarmos a inventar, não é? E para além daquilo que são as nossas capacidades e competências, não é? Portanto, e esse eu acho que é o principal conselho, as pessoas nunca perderem esse foco. Não é? Ok, vamos mudar aqui um bocadinho o nosso curso. Quando olha assim para trás, qual é a memória mais antiga que lhe vem à cabeça? Quando olha assim, mas em relação... Quando se lembra, imagino que recorda-se a sua infância, o que é que se lembra? Há uma coisa que se lembra? Não sei, por exemplo, as pessoas se lembram de brincar na rua, da casa dos avós, enfim, há uma coisa que tenha ficado assim marcada e que se lembra? Eu lembro muito dos meus cães, não é? Já disse que gosto muito de animais, assim, olhar para trás, de cada um deles, né? Nas várias fases da vida, é uma das memórias. Lembro-me, lá está, que o meu avô tinha uma quinta com vacas, ovelhas. Seus animais presentes. E andava lá de volta dos animais todos, que era uma felicidade, não é? Que hoje em dia não tenho essa oportunidade, e são boas memórias, não é? Os tempos que vivi lá, não é? Ter essa experiência de andar no campo, como estávamos a falar há bocado, não é? Que hoje em dia, cada vez menos as crianças têm essas oportunidades, não é? E eu tinha essa possibilidade. Os meus fins de semana eram passados assim, não é? No meio dos animais, daí eu gosto da agricultura, das coisas assim, mais do campo, e acho que isso é ótimo. E se fosse possível andar uns anos para trás, 10, 20 anos, que conselho daria, já vamos esquecer a professora, que conselhos daria desculpa pela ousadia, mas à Ana Roque daquela altura? É assim, é engraçado, eu não gosto de andar para trás. É muito difícil para mim responder essa pergunta. É mesmo a questão às vezes, gostava de ter menos de 10 anos. Não, eu não gostava de ter menos de 10 anos. Eu gosto exatamente de estar onde estou e da idade que tenho. A nível de conselhos, eu posso tenho realmente um dos conselhos é se calhar não confiar tanto em toda a gente. Para mim, as pessoas são todas boas até que se prova o contrário. E como deve calcular, já tive muitos sabores. Por causa disso, não é? Portanto, isso poderia ser, se calhar, o principal conselho, não é? Mudaria alguma coisa na sua personalidade, se fosse possível? Sim, se calhar mudava. Eu sou muito espontânea também, e isso às vezes também não joga a meu favor, não é? Então era mais. Ia ser mais contigo. As emoções. E se pudesse ter um superpoder? Um superpoder? Seria tudo impossível. Qual seria? Voar. Voar? Sim, gostava de voar. Portanto, animais, aves. Sim, quer dizer ser invisível, mas também não vejo grande necessidade. Então. Às vezes dá jeito. Poderia dar jeito, não é? Mas não sei. Voar acho que era mais giro. Okay. Se pudesse escolher 3 pessoas para jantar, independentemente de serem pessoas conhecidas da sua família, pessoas famosas, pessoas que inclusive que já têm bonito, quem convidaria? 3 pessoas. 3 pessoas. Possíveis para jantar, assim de repente. Assim de repente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu acho que o básico, acho que convidar a minha mãe, o meu pai. Pois se são só 3 é complicado, não é? Porque depois se eu encaixo o meu irmão, mas não posso encaixar depois os meus filhos. Alguém vai ficar chateado.
Mas eu ia para a parte familiar, sim. Ok, muito bem. Gosta de viajar? Eu gosto muito. Sim, há uma viagem que tenha ficado assim mais na sua memória? Sim. Por bom ou mau motivo? Sim, Também é por sim, mau sim, motivo, sim. não é? Sim. Qual foi? Eu fui ao Brasil, né, mais que uma vez, e quando fui à Amazónia, essa viagem foi espetacular. Mais uma vez. Mais uma vez, aliás. Lá mesmo na floresta? Anda mesmo na floresta? Sim, mesmo Sim. na floresta, sim. Na altura ficámos naquele hotel do filme da Anaconda, não sei se já viu o filme. Eu já vi. Pronto, hoje em dia acho que já não está a funcionar, mas na altura estava e ficámos nesse hotel. Não E tem foi ninguém realmente. com uma anaconda, espero. Felizmente não. Mas araras, macacos, para isso era tudo com fartura. E nos tempos livres, o que é que gostas de fazer? Gosto de fazer várias coisas, gosto de passear, gosto de ir ao ginásio, gosto de ver televisão, não fazer nada também. Também, neste caso, então, as chulas a pensar em casa sem fazer nada. Professor, vou agora colocar aqui um desafio, que é, eu vou começar uma frase e vou-lhe pedir para concluir, pode ser? Então, tenho saudades de... Praia. Pois quer dizer, então. O meu dia perfeito é... Difícil. Dia perfeito. Um dia de sol. Pronto. Se fosse milionária... Ia viajar muito. Se pudesse ser uma personalidade da história, seria? Uma personalidade da história. Se só me faz perguntas difíceis. Quem é que eu ia ser? Não sei. Uma personalidade. Não gostava de ser ninguém. Assim que tenha pensado nisso, não. Não. Tenho assim. E gostaria de visitar algum período da história? Também não. Possível, também não. Eu estou bem aqui. Só para visitar, só para ver. Não. Ok, então, professora, para terminar, umas perguntas muito diretas e rápidas, pode ser? Sim. Então, uma comida que aprecie. Isso é difícil também, porque eu gosto muito de comer. Eu gosto de quase tudo. Pronto, há coisas que eu não gosto, tem a ver com a parte animal também. Já deve ficar claro. Há coisas que eu não como mesmo. Mas, por exemplo, eu gosto muito do que é comida italiana. Pizzas, bolonhesas. Certo. Adoro massas. E uma bebida? Uma bebida, caipirinha. Um livro? Um livro, ensaio sobre a cegueira. Um filme? Um filme, assim, de momento eu não tenho visto muitos filmes, mas... Pode ser um antigo, tenho gostado. Um antigo, então vamos por Titanic. E uma série? Uma vez séries? Não sou muito de séries, não. Mas alguma que tenha assim gostado, é por isso? Não, eu não vejo séries. Pronto, então. Às vezes me lembrava, mas não. Pronto. Não Gosta vejo. de música? Gosto. Que tipo de música é que prefere? Eu gosto de rock. Rock. E tem algum cantor ou banda preferida? Sim, gosto muito de coisas antigas também, não é? Coisas atuais. Guns N' Roses, gosto muito de Michael Jackson, pronto, coisas assim. Não são deste. É 80. É como eu. Eu também gosto muito de 80. Um super-herói ou uma personagem de banda desenhada? Um super-herói, uma personagem desenhada. Super-herói. Talvez o Homem-Aranha. Já disse que gosta de animais, mas tem algum animal preferido? O cão. E um país? País assim que eu adoro a Itália. Gosto muito também de Portugal. E uma cidade? Uma cidade, Roma. Uma estação do ano? Verão. Praia. Sem dúvida. Prefere praia ou campo? Praia. E cinema ou teatro? Cinema. E o que deixa bem disposta? O que me deixa bem disposta? Não é difícil. Eu sou bem disposta, por natureza. Mas lá está. Um dia de sol, um dia agradável, eu já fico bem disposta. Se estiver assim como hoje, já, assim, muitos dias seguidos, já se torna complicado. Então, se calhar vais responder o que deixa mal disposta. um dia de chuva, ou menos. Sim, um dia de chuva, lá está, pessoas mal dispostas, acho que acabam por nos contagiar também, não é? Exato, então se juntarem dia de chuva com pessoas mal dispostas. Sim. Professora Ana Roque, foi um prazer, obrigado por este bocadinho. Obrigado também, quer dizer.